Amém, queridos? Você pode ir se assentando, toma o seu lugar, continue nessa expectativa. Essa deve ser a nossa maior expectativa na vida. Saber que, como um relâmpago que sai do Oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E Ele está voltando. E eu preciso estar com a minha lamparina cheia, acesa, pronta para as bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Seja muito bem-vindo aqui. Deus te abençoe. Mais um culto de celebração ao Senhor, mais um tempo de adoração, mais uma palavra sendo liberada. E toda palavra tem um propósito para nos tornar melhores, amém? Assim é a palavra de Deus. Ela se renova e ela nos renova. Diga: cegos por um propósito. Pastor, de onde você tirou isso? Como que um cego pode ter um propósito? Hoje nós vamos ver isso na palavra. Essa palavra nasceu numa conversa no meu quarto com a minha esposa, e Deus começou a falar sobre isso. E aprove ao Senhor que essa palavra viesse até você. Saiu de uma devocional, de um tempo de conversa, e se tornou um dínamo para a tua vida. Diga: dínamo. Dunamis. Dínamo. Aquilo que vai reativar, aquilo que vai acelerar, aquilo que vai te fazer compreender o propósito de Deus para a tua vida, aquilo que vai ativar o propósito de Deus na tua vida, independente do seu estado hoje. Sabe aquele momento que alguém não tem o controle de uma situação e ele fica como um cego no meio de um tiroteio, sem enxergar uma saída imediata? Ele procura, mas não acha. Sabe? Você já falou um dia: estou igual um cego no meio do tiroteio, não já? Estou procurando isso aqui, mas estou igual um cego no meio do tiroteio. E assim às vezes a gente fica, e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por quê? Porque às vezes, querido, é necessário que Deus feche os nossos olhos por um tempo. É necessário que Ele não nos deixe ver as coisas aqui nesse mundo externo. Para quê? Para que a gente descubra qual é o real propósito dele para a nossa vida. E Deus começou a falar isso. Eu falei: Senhor, mas será que eu vou ter que ficar cego para poder enxergar? Ele: talvez. E eu quero que você entenda isso muito bem. Eu não estou falando aqui de uma cegueira física, até vou falar sobre ela. Mas a revelação que eu trago, que eu quero trazer de Deus, ou seja, aquilo que já foi revelado, eu quero trazer para você nessa noite, para que você analise a tua visão em relação ao teu propósito. Aquilo que você tem visto de fato, se você está de fato no centro da vontade de Deus, dentro do propósito dele para a sua vida. Então, hoje nós vamos entender que tempo de cegueira também é um tempo de preparação, ou seja, tempo de cegueira também pode ser um tempo de preparação para nos encontrarmos com o nosso, ou seja, com o propósito de Deus para nós. Talvez é preciso ficar cego, talvez é preciso estar cego por um momento, para que a gente tire os olhos da razão, do racional, do natural, e comece agora a ver aquilo que de fato Deus está nos mostrando. No Evangelho de João capítulo 9, depois você lê, não vou ler esse texto agora,
mas anote aí. No Evangelho de João, capítulo 9, relata a história de um jovem que era cego de nascença. Diga, cego de nascença. Em um determinado momento, querido, Jesus chega na vida daquele jovem, diz a palavra, e realiza algo poderoso, algo sobrenatural, e de uma forma sobrenatural. O que diz a palavra sobre isso? Que Jesus, ele mistura a sua própria saliva com o pó da terra e aplica nos olhos daquele jovem, e diz o que para ele? Vá ao tanque de Siloé, e lá você se lave. E aquele jovem, ele vai ao tanque de Siloé, ele se lava e sai dali o quê? Ele volta enxergando. Aquele que foi conduzido por alguém, agora volta sozinho enxergando. Então, querido, antes dele ser curado, a gente precisa ver isso, é lindo. Antes dele ser curado, no versículo 3 de João 9, diz que o real propósito... Espera aí, só um minutinho, que aqui saiu do lugar. No versículo 3 do capítulo 9, diz que havia um propósito para que aquele menino nascesse cego. E diz a palavra que o propósito era para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele jovem. Sabe por que algumas coisas ainda estão em nós? Porque é uma obra poderosa para Deus manifestar através de nós, em nossa vida e através de nós. E agora nós só precisamos descer a Siloé, nós só precisamos deixar Ele fazer, seguir as ordenanças, seguir os princípios, ouvir a voz de Deus para a nossa vida, o que Ele quer e não o que eu quero que Ele queira. Porque às vezes eu quero que Ele queira alguma coisa para a minha vida. Não, é Ele que precisa, eu preciso aceitar o que Ele quer e não o que eu quero. E aquele jovem podia dizer, não, eu não vou, isso é besteira. Mas havia um propósito para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele jovem. Querido, sabe qual é a minha oração nessa noite? É para que essa palavra venha nos fazer compreender que todo tempo de cegueira, permissão do Senhor, amém? Eu estou falando de um tempo em que Deus permite que isso aconteça. Eu não estou falando de um tempo onde o inimigo faça isso acontecer. E a minha oração nessa noite, nesse dia, nesse tempo dessa palavra, é que a gente possa compreender que todo tempo de cegueira permitido pelo Senhor seja ou é um tempo onde nós estamos preparados, sendo preparados para a manifestação do propósito de Deus, cujo objetivo principal é fazer com que o nome dele seja glorificado. Tudo o que aconteceu na vida de cada cego na Bíblia foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Se você for ver as histórias de cada cura, de cada cegueira, você vai ver que no final de cada cenário, o nome do Senhor era glorificado. Você está entendendo até aí? Então eu te falei um exemplo, o cego de nascença, e diante de muitos exemplos que eu vi na palavra, Deus me falou 3, e eu falei naquela noite para Kelly, Deus me mostra 3 momentos especiais, 3 momentos poderosos, que a gente pode reter algo para a nossa vida, aprender algo para a nossa caminhada. Bartimeu, Paulo e Sansão. Diga, Bartimeu, Paulo e Sansão. O primeiro episódio que Deus me deu foi Bartimeu. Por que Bartimeu? Vamos ler o texto. Marcos 10, 46 a 52 diz: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, Marcos 10, 46 a 52, para você acompanhar se você quiser. Eu vou ler aqui no meu, não precisa projetar aí hoje não, tá? Amém?
Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Diga: levante-se. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E ele respondeu: mestre, eu só quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e fez o que? Voltou para casa. Não? Tá ligado? Imediatamente ele seguiu Jesus pelo caminho. Querido, o que Deus falou comigo, que o propósito principal dessa cegueira de Bartimeu era ele testemunhar o milagre da cura, era ele testemunhar o poder de Jesus para aqueles que estavam no caminho. Ele estava à beira do caminho e depois ele segue Jesus pelo caminho. Então o testemunho seria no caminho. Sabe onde é o seu testemunho? É por onde você anda, é por onde você passa, não é onde você congrega e nem onde você mora. O seu maior testemunho é no caminho, porque onde você mora todo mundo te conhece, onde você congrega todo mundo te conhece, mas onde você passa quase ninguém te conhece. Querido, Bartimeu, ele nos ensina que nós devemos, primeiro, diga, personalidade. Segundo, ousadia. Para quê? Para buscarmos, para clamarmos pelo nome de Jesus. Ele não se intimidou, e todo mundo prega sobre isso. Eu não vou pregar sobre isso hoje. O que me chama a atenção é que nós precisamos mais personalidade e ousadia. Independente, querido, da oposição das pessoas, independente do ambiente que está me limitando, Bartimeu ainda não conseguia ver, mas ele consegue entender que naquele momento estava diante dele alguém que olha para ele, ele sem enxergar, ele já sabia que Jesus já olhava nos olhos dele. Ele sem enxergar, ele já sabia que Jesus fazia uma leitura do coração dele. Ele sem enxergar, ele sabia, querido, que certamente o único que poderia acabar com aquele sofrimento estava a alguns metros dele. O mais poderoso, diga para o seu irmão, o mais poderoso é que Jesus não toca nos olhos de Bartimeu. A gente está sempre procurando por um toque de alguém, né? Bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Toca aqui onde está a minha enfermidade para eu ser curado. Jesus não toca em Bartimeu. Jesus, ele não toca. Sabe o que Jesus faz? Ele ajuda a Bartimeu a tomar consciência da sua fé. Ele diz: a sua fé te curou ou salvou. Chega, querido. Filho de Davi, olha para mim. Vem ao meu encontro.
Eu não estou dizendo que nós não devemos orar uns pelos outros, porque a Bíblia manda. Não é isso que eu estou falando. Mas existem momentos que é você e o Senhor, querido. Independente de quem está perto, de quem está em volta. É você e o Senhor. Então naquele momento Bartimeu, ele vive uma experiência de profunda transição. Diga, transição. Ele vive uma experiência de uma profunda transição na sua vida. Por quê? Porque ele deixa para trás tudo aquilo que prendia a vida dele naquela cegueira, principalmente a sua capa. A primeira coisa que ele larga era aquela capa que o identificava como um mendigo, vamos dizer assim, como alguém que pedia esmola, porque cada capa significava uma coisa. Então ele larga a sua capa e faz o que? Fixa os seus olhos no que está adiante. Quem estava diante dele? Jesus. Mesmo sem ver, ele já o via. Então Bartimeu, ele foca em Jesus, na cura. E de um cego sentado à beira do caminho, ele foi levado à recuperação da sua vista para seguir a Jesus e se tornar uma testemunha no caminho. De um grande milagre, sim ou não? Sim ou não? De um grande milagre. Então, querido, o que eu quero terminar esse tópico aqui sobre Bartimeu é falando para você que se você se identifica com essa história e precisa que aconteça uma transição na sua vida, aprenda algo com Bartimeu nessa noite. Não espere ninguém orar por você. Levante-se da beira do caminho que você está parado. Onde é a beira do caminho na tua vida hoje? Onde é que você permanece com essa capa, dizendo que não é possível, que não é capaz, que eu preciso de você? Então, primeira coisa, não espere ninguém orar por você. Segundo, levante-se da beira desse caminho. Terceiro, largue essa capa que te mantém numa posição de cegueira. E se posicione para viver o milagre e se tornar uma testemunha viva do Senhor Jesus na tua vida. Amém? Você está decidido? Começa a tirar sua capa. Deus falou, muitos tiraram as capas. Comece a tirar essa capa e jogar fora, lança. Põe o teu foco no Senhor. Põe o teu foco na resolução do teu problema, na tua cura, na tua libertação. E vai em frente. Segundo episódio que Deus me mostrava claramente era o episódio de Paulo. Atos 9, de 1 a 9 vai dizer: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe certas cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se. Como? De novo. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz que não
mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, sim ou não? Diz a palavra. Abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Lembra lá do cego de nascença? Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Você quer jejuar 3 dias? Saulo fez. Mas é sem comida e sem bebida. Não vou pregar sobre jejum, não. Pode ficar tranquilo que ninguém vai sair daqui jejuando 3 dias sem nada. Não tem direção do Espírito para fazer isso hoje. Amém, Joel? O Joel já estava tremendo já. E os homens nada comeu e nem bebeu. Aí, querido, lá no versículo 17 a 19, você vai ver que Paulo, ele se converteu e foi batizado. Olha o propósito da cegueira. Sabe qual era o propósito principal da cegueira de Paulo? Que ele se convertesse de verdade ao Senhor Jesus e se tornasse um ministro do Evangelho. Esse foi o principal propósito daquele encontro com Jesus no caminho. Então, querido, o que a gente pode perceber é que a cura da cegueira de Paulo foi algo que ia para além da sua própria visão, ou seja, Paulo, ele foi curado e liberto do seu próprio coração, porque quem levava ele a perseguir os cristãos era o seu próprio coração. E quando Jesus chega na vida de Paulo, o coração dele se volta para o Senhor e ele é liberto. Então ele foi liberto do seu próprio coração. Meu Deus. Será que o meu coração está sendo o meu inimigo? Será que o meu coração está me fazendo fazer tantas coisas erradas? E por isso eu não consigo consolidar na fé, no propósito, na chamada. Querido, a cura da cegueira de Paulo mostrou a ele uma verdade sobre ele mesmo. E era algo que só podia ser manifesto pelo próprio Deus. Porque ele era um mestre, ele era conhecedor da palavra. E nem mesmo a ele conseguiu entender. Nem mesmo a ele conseguiu libertar. Foi preciso um despertar do próprio Jesus na vida dele. Um susto, 3 dias cegos, como é que vai ser? A cura da cegueira converteu o coração de Paulo. E a partir daí ele passa a anunciar o Evangelho entre os gentios. E o que acontece? Muitos corações se convertem. Sabe o que vai acontecer quando nós tomarmos essa posição? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e o meu bairro serviremos ao Senhor. Eu e a minha cidade serviremos ao Senhor. Eu e o meu estado serviremos ao Senhor. Eu e o meu país serviremos ao Senhor. Eu e as nações serviremos ao Senhor. Mas é preciso que o meu coração, de que eu esteja liberto do meu próprio coração, que rouba de mim a vontade de Deus, que rouba de mim obedecer a Deus, que rouba de mim o posicionamento na chamada de Deus.
que eu finalizo aqui como? Eu não sei, querido, se você se identifica com essa história de Paulo ou Saulo, como você quiser, porque ele era Saulo também chamado Paulo. Ele não se tornou Paulo depois da conversão, não. Ih, vai dar pano para manga, né, depois, mas tudo certo. Mas está na Bíblia, Saulo também conhecido como Paulo. Mas vamos lá. Se você se identifica com essa história, saiba que Deus pode fazer hoje cair as escamas dos olhos do teu coração, porque as escamas que caíram dos olhos físicos de Paulo levaram as escamas do coração dele junto, para que ele fosse liberto. E o Deus que liberou isso sobre Paulo, sobre o coração de Paulo, é o mesmo Deus que pode liberar sobre o meu coração e o seu coração. O mesmo Deus que tornou Paulo um ministro do Evangelho, é o mesmo Deus que quer fazer de mim e de você, que pode fazer de nós um ministro do Evangelho. Sabe por quê, querido? Assim como muitos esperavam Paulo lá fora para se converter, esperavam uma palavra dele, uma exortação dele, está esperando eu e você sairmos desse quadrado, sairmos desse marasmo espiritual, dessa cegueira espiritual. Eu vou esperar ficar sem forças, eu vou esperar as coisas melhorarem. Não tem melhora. Os dias são maus, querido. É hoje, é agora, é ontem. Eu estou aqui para transicionar a tua mente. Você é um ministro do Evangelho. Diga: eu sou um ministro do Evangelho. Você pode cantar aqui, você pode tocar aqui, você pode ensinar na sala, mas você nunca vai deixar de ser um ministro do Evangelho, porque Ele escolheu você para discipular, para levar as boas novas da forma que Ele quer, da forma que Ele já te falou como deve ser. Então, querido, Ele pode fazer de mim e de você, sim. Deixa eu te falar o que Deus me falou nessa tarde. Filho, eu quero tirar toda a improbabilidade da sua vida e fazer de você um porta-voz meu na terra. E eu quero reproduzir isso sobre a família Kairos. Deus quer tirar de você toda a improbabilidade para que você seja um porta-voz do céu na terra. Pega isso para você. É lá fora, querido. Orar aqui dentro é mole. Lá fora. Terceiro episódio. Sansão. Eu falei que Deus fala de Sansão. Mas que loucura. Sansão matou mais gente quando estava cego do que quando enxergava. Sansão matou mais inimigos quando estava cego do que quando ele enxergava. Como é que ele é um ícone? Como é que você pode lembrar de Sansão, querido? Escute o texto. Juízes 16, 23 a 31. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir.
E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, entre o quê? Sansão disse ao jovem que guiava ele pela mão, fazia o quê? Mais uma vez, o guiava pela mão. Querido, talvez hoje você esteja sendo guiado. Deixa eu falar logo dos 3 tópicos juntos, porque todos os cegos eram guiados. Talvez hoje você esteja sendo guiado, mas Deus criou para guiar. Para isso Ele quer curar você nessa noite, dessa cegueira espiritual. Ele quer fazer você um guia das nações, um guia para outras pessoas. Alguém que saiba para onde está indo e que dê direção aos outros, baseados na palavra de Deus. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. O que Sansão fez? Nos dias de vergonha, ore ao Senhor. Não se defenda. Ore ao Senhor. Nos dias de luta, ore ao Senhor. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Eu não li a parte que furaram, mas foi versículo 3 desse capítulo. Lá no iniciozinho os filisteus furam. Não é versículo 3 não, está aqui, versículo 21. Os filisteus pegam ele, e depois que ele está com a cabeça rapada lá, ele faz, primeira coisa que faz é furar os olhos de Sansão. Então a gente continua. Em seguida ele apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Querido, quando Deus me falou sobre Sansão, e ele me falou que o propósito da cegueira de Sansão é para provar para ele mesmo e para os inimigos a grandeza de Deus. É Deus provando através da vida de Sansão para ele mesmo que a força humana dele não bastava, mas que a força do Senhor nele, porque no último capítulo da vida dele, ele não usa mais das suas forças sem orar ao Senhor, mas ele ora ao Senhor e diz: dá-me força. Agora era uma força sobrenatural, agora era algo que vinha do céu de fato, era algo que estava linkado ao propósito principal, que era fazer o seu nome grande, fazer grande o nome de Deus. Querido, como eu já te falei, Juízes 16, 21 vai falar que os filisteus furaram os 2 olhos de Sansão. Então ele chegou naquele ambiente sem enxergar com os teus olhos naturais. Mas deixa eu te falar a revelação. Deus, ele só precisa dos olhos espirituais de Sansão para provar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Como Sansão sabia que existiam as 2 colunas?
Porque ele pede ao jovem: coloque-me entre as duas colunas para que eu possa apalpá-las. Só quem tem a revelação do alto, só quem está com os teus olhos espirituais alinhado com o propósito de Deus. O que isso nos ensina? O que isso ensina? Que devemos viver pelo que cremos e não pelo que vemos. Deus está falando nessa noite. Tem muita gente olhando, andando pelo caminho com os olhos naturais. E para finalizar, é uma reflexão, querido, essa palavra. Se você, querido, se identifica com essa história, saiba que Deus, Ele quer te usar da forma que você se encontra hoje. Sansão estava com os olhos furados. Sansão estava recobrando ainda as suas forças naturais. Mas ele clama ao Deus da força, ao Deus que foi o momento de maior força. Você já imaginou você empurrar duas colunas de um lado e de outro e demolir um prédio? É natural isso? Talvez o que você precise hoje para resolver essa situação seja a força do alto, seja a força do Deus vivo, aquele que é fiel, sabe? Então, querido, Deus, Ele quer você da forma que você se encontra hoje. Sabe por quê? Porque o que Ele precisa para que o propósito dele se cumpra na sua vida não é aquilo que você está vendo com os seus olhos naturais, mas é aquilo que você está vendo com os seus olhos da fé. É a dimensão do sobrenatural que vai além do natural. Todos os feitos de Deus em sua vida parte da sua fé. Nos seus dias onde a sua fé estava ativada, foram os melhores dias da sua vida. Os melhores dias da nossa vida é quando a gente levanta, dá um bom dia ao Espírito Santo e sai feliz para trabalhar, para estudar, para viver aquele dia. Eu escutei alguém falar: não saia do teu quarto enquanto você não resolver diante de Deus aquilo que você quer fazer. Porque se não estiver na vontade dele, pergunte a ele qual é a vontade dele, para você não errar. Falei: poderoso, Senhor. Difícil demais, mas possível. Então, querido, todos os feitos de Deus na minha vida parte da fé dele que está em mim. Por quê? Porque quando eu creio, eu ajo não mais na minha força, mas na força do Todo-Poderoso. Fique de pé no seu lugar, se você puder. Querido, quando alguém entende que o propósito de Deus é fazer dele uma testemunha do seu milagre, ele manifesta a sua cura. Se você entender que uma enfermidade é uma grande porta para nos encontrarmos com o propósito de Deus, ele manifesta a cura. Quando alguém entende que o propósito de Deus é fazer dele um ministro da palavra, ele liberta o coração. Às vezes somos crentes há 40 anos, mas não nos tornamos um ministro da palavra porque temos o nosso coração cativo a outras coisas. Eu louvo
louvo a Deus porque Ele transformou o meu coração. Me deu um coração generoso. E falou, agora vai. Querido, quando Deus quer provar a sua grandeza, Ele só precisa de alguém que veja as circunstâncias com os olhos da fé. Senhor, o que eu vou fazer agora para provar para essas pessoas que só o Senhor é Deus? Ele responde, use a fé. As palavras eu coloco na tua boca. Vai, Moisés. Eu não estou pedindo para você falar de si próprio. Eu estou pedindo para você falar o que eu quero que você fale. E aí é ativada a minha fé e eu recebo dos meus lábios a brasa de fogo que batiza os meus lábios e me faz falar aquilo que Ele quer. Que sara o meu coração, que liberta o meu coração, que aquece o meu coração. Querido, a pergunta para mim e para você hoje é: qual é o propósito que está por trás da minha cegueira? Essa pergunta eu fiz para mim, custei conseguir responder. Qual é o propósito que está por trás da minha cegueira? O que o meu testemunho vai gerar na vida das pessoas? O cego de Jericó saiu daquele ambiente, largou tudo que o prendia na cegueira e foi testemunhando pelo caminho do poder da cura. Escute uma coisa, querido. Ao invés de ficar empurrando porta, seja liberto primeiro. É doído falar isso. Antes de ficar empurrando porta com o pé, seja curado. Busque a cura, filho de Davi, tem compaixão de mim. A porta vai se abrir pelo Senhor. A porta vai ser aberta pelo Senhor. Então, querido, o que ainda não aconteceu é Deus te livrando. O que ainda não aconteceu é Deus te guardando. Mas quando você menos esperar, diz o Senhor que Ele vai fazer cair as escamas dos seus olhos. Ele mesmo vai remover os obstáculos, vai aplanar os caminhos. E você verá e tocará na promessa. E viverá o melhor tempo da sua vida na promessa. Então, querido, o que eu digo para você hoje, chega de às vezes eu quero empurrar alguma porta dentro do meu relacionamento familiar para que as coisas aconteçam. É muito mais fácil eu entrar no meu quarto e colocar os meus joelhos no chão e clamar ao filho de Davi. E hoje Ele está chamando você para ir para junto dele e clamar, filho de Davi. Mas pastor, eu estou cego, eu sei. Arranca essa capa hoje, joga fora. Arranca essa capa hoje que te mantém cativo a alguma cegueira espiritual. Deixa ela para trás e já creia que o Senhor está olho a olho com você. Ele está olho a olho com você, dizendo: eu estou aqui. Creia que aquele que pode curar já chegou, já falou: não, deixa ele vir. Deixa ele vir. E eu falo como aqueles homens para você hoje: ânimo, levante-se da beira desse caminho. O mestre está te chamando.
a cadeia no coração, se é o teu coração assim como era o de Paulo, hoje ele está dizendo: eu posso fazer nova todas as coisas. Qual é o propósito que está por trás da sua cegueira? Você só saberá quando você permitir que o filho de Davi entre nesse processo. Quando você clamar ao filho de Davi, Paulo pensava que conhecia Deus. Paulo pensava que conhecia Jesus. Só que quando ele se deparou com aquela situação, ele viu que ele não conhecia era nada. Ele conhecia sobre Jesus, mas ele não conhecia a Jesus. 3 dias, querido, 3 dias, parece 30 anos. Quando se acontece algo que faz a gente emudecer, não comer, não beber, eu imagino Paulo já pensando: não, eu quero morrer, porque se eu não enxergar, vou ser conduzido pelas pessoas. E ele era um cara letrado, conhecedor, querido. Talvez o que esteja me mantendo cativo à religiosidade seja algo que eu não quero abrir mão, seja o meu próprio coração me amarrando, me atando. Eu não rompo, querido. Essa casa é do Senhor e tem espaço para você aqui. O filho de Davi te chama. Tem muita coisa para fazer, querido. Não está terminado, não está fechado. Por isso um dia ele disse: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E eu não entendia isso. E precisou ele dos cegos para cumprir o propósito. Tem muitas pessoas vendo e paradas no seu mundinho, no seu dinheiro. E Deus está falando hoje: clame a mim e eu te responder-te-ei, e farei coisas ainda maiores que você não conhece. Não adianta, querido, não adianta querer levar no peito, ouvir a alma achando que está ouvindo o Espírito. Deus está falando com a igreja: você me perdoe. Está olhando com os olhos da alma, está tirando conclusões pela visão exterior. Noiva, acorda, acenda as lamparinas, acenda. Tem gente se escondendo. A minha noiva tem andado em muitos lugares, e tem sido cegadas. A noiva tem estado cega. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor.